Olá, sou Carlos Portugal Gouveia, sócio e advogado do PG Law e esse é o PG Talks. Hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre fusões e aquisições. A gente vai tratar de um tema muito importante, que é a transparência nas operações de M&A. No primeiro episódio da nossa série sobre fusões e aquisições, a gente já discutiu bastante por que essas operações são tão importantes para o desenvolvimento econômico do país. E a gente também falou de alguns elementos que são relevantes para que esse mercado consiga funcionar bem e trazer todos os frutos para a nossa sociedade. Quais são esses elementos? O primeiro deles é ter uma forte classe de negociadores, de deal makers, que a gente poderia falar, que são pessoas especializadas em fazer essas operações, que vão negociar essas operações, tanto quando a gente está tendo um comprador vindo do exterior comprar uma companhia brasileira, quando também as nossas companhias vão adquirir outras companhias no exterior e se expandir internacionalmente. Um outro elemento muito importante é ter um conjunto de regras, um conjunto legislativo, regulatório e autorregulatório bastante consolidado, ou seja, ter uma confiança em relação às regras do jogo. O outro elemento importante é você ter um espaço para criatividade institucional, porque cada país é diferente do outro, cada operação é diferente da outra. Então você não pode ter também um sistema jurídico tão rígido ou práticas comerciais tão rígidas que impeçam a inovação. Mas hoje a gente vai se dedicar mais ao quarto elemento e aquele que talvez na nossa realidade brasileira eu considere a mais importante, que é a transparência. A transparência em relação aos contratos que são feitos dentro do nosso mercado e a transparência em relação a como as questões relacionadas a esses contratos no judiciário e em sede arbitral são efetivamente julgados. Então, vamos falar primeiro da importância de nós termos uma certa publicidade em relação aos contratos de M&A que são firmados envolvendo companhias brasileiras. Primeiro a gente entenderia por que isso é importante, principalmente para as companhias abertas e para o mercado como um todo. Para as próprias companhias, eventualmente você ter, como nós temos em vários outros países, dentre as companhias abertas, ou seja, aquelas que negociam ações nas bolsas de valores, a obrigação delas tornarem públicos todos os contratos que a gente considera materiais, ou seja, os contratos relevantes que podem ter um impacto relevante no próprio preço daquela companhia. Por que isso é importante? Isso é importante porque, como as operações de M&A elas se tornaram centrais para todas as grandes companhias do mundo, é muito importante que os acionistas tenham a capacidade de analisar os detalhes daquelas operações. Como a gente costuma dizer, o diabo está nos detalhes. Muitas vezes é uma cláusula escondida dentro de um contrato que pode determinar o futuro de uma companhia, se ela vai se tornar uma companhia que vai passar a ser mais valorizada na Bolsa de Valores ou que ela vai passar a ser menos valorizada na Bolsa de Valores. Então, sem dúvida, você ter essa obrigação de tornar público esses contratos é importante para que os investidores daquela companhia consigam se proteger. Uma outra razão é evitar o insider trading, porque na medida em que a companhia, ao assinar o contrato, tem que tornar esse contrato público, você evita a operação de determinados agentes que começam a atuar no mercado fazendo algo que a gente costuma chamar de arbitragem, ou arbitrage, que é você começar a apostar no mercado se aquela operação vai fechar ou não. Se, eventualmente, algumas pessoas têm mais informação sobre o que está escrito dentro de um contrato de M&A, ela vai conseguir prever de uma forma mais detalhada se aquele contrato vai ser fechado, ou seja, se ele vai ser assinado e as partes vão pagar o preço e receber as ações ao final, ou se, eventualmente, as partes vão brigar, como a gente viu aí no caso do Elon Musk e do Twitter, que, por sinal, é o objeto do nosso próximo episódio. Você ter essas informações de uma maneira pública, como a gente tem, de fato, no caso do Elon Musk e do Twitter, faz com que você reduza a ação desses agentes que, eventualmente, podem ter algum tipo de informação privilegiada. Ou seja, isso é muito importante para aquela companhia específica que está envolvida naquela operação. Mas por que isso eventualmente seja importante para o mercado como um todo? Porque
por exemplo, no mercado dos Estados Unidos, quando você vai escrever um contrato de M&A, o que você faz? Você vai pesquisar na base do órgão regulador deles de mercado de capitais, que é a Securities and Exchange Commission, e você procura contratos de operações de companhias semelhantes, com estruturas de contratos semelhantes, tamanhos semelhantes, atuando eventualmente dentro da mesma área, e aí você consegue comparar as cláusulas. E isso traz uma maior segurança ao próprio processo de negociação. Né? Por quê? Porque muitas vezes são contratos que você já sabe que não deu nenhum problema, que não levaram à arbitragem, que não tiveram nenhuma disputa judicial. Então aquilo eventualmente pode efetivamente trazer uma maior segurança às partes. Além disso, uma parte muito relevante de todo o processo de negociação de contratos de M&A é tentar saber qual é o padrão de mercado. Né? E para nós aqui no direito brasileiro, isso é muito relevante, porque o padrão de mercado pode ser uma forma de interpretar também o conteúdo da boa-fé objetiva, né, que são os costumes comerciais. No mercado norte-americano, como as companhias abertas são obrigadas a tornar esses contratos públicos, você consegue comparar os contratos e entender qual que é o padrão de mercado. Aqui no Brasil, muitas vezes nas mesas de negociações, o que é o padrão de mercado acaba sendo quem grita mais alto, né, ou quem é mais confiante. Então, eu sou o padrão de mercado, não é um padrão de mercado que existe efetivamente, que você consegue provar a existência dele cientificamente estudando, por exemplo, 20, 30, 40, 50, 100, 200 contratos. Então, essa transparência ela se torna muito importante para o mercado como um todo, para você conseguir negociar contratos que vão ter menos problemas quando eles eventualmente forem levados para o judiciário ou para a arbitragem, porque eventualmente eles já vão em si ser resultado dessas pesquisas que demonstram o que é a boa-fé objetiva, ou seja, qual que é o padrão de mercado dentro daquela jurisdição. Mas quando a gente fala dos benefícios de ter maior número de contratos de M&A tornados públicos e da importância disso para construir contratos melhores com base na comparação, muitas pessoas, na verdade, ficam em dúvida se isso também não iria contra uma outra coisa que eu falei que era importante, que era o espaço de inovação. Muitas pessoas pensariam, olha, se você tiver uma cópia dos contratos de uma forma muito sistemática, será que isso impede a inovação? E outras pessoas ainda poderiam perguntar com base em relação a isso. Será que a publicidade dos contratos levaria à morte do direito contratual, ou seja, os contratos se tornariam todos padronizados? A minha resposta seria que não. Hoje em dia a gente não pode negar que existe uma tendência à padronização de determinadas práticas jurídicas, dentre elas os contratos, principalmente por meio da aplicação da inteligência artificial. Só que qual que é a diferença do que eu estou falando e da inteligência artificial? Que muitas vezes a aplicação da inteligência artificial ela não é baseada em publicidade, pelo contrário, ela é baseada no fato de que você vai ter uma ferramenta que vai estar prestando serviço para várias pessoas e vai estar capturando informações de diversos contratos. Mas não vai tornar essas informações públicas, elas vão fazer parte, elas vão ser assimiladas pelo algoritmo daquela ferramenta de inteligência artificial específica. Ou seja, o resultado, ou seja, as recomendações que aquela ferramenta de inteligência artificial vão te dar, você eventualmente não vai conseguir saber de onde elas vieram. É muito diferente do processo de você fazer uma pesquisa de diversos contratos, e aí, ao fazer essa pesquisa de diversos contratos, muitas vezes é nesse processo que surge a inspiração para a inovação contratual. Você, identificando um determinado padrão, você pode muitas vezes identificar que justamente esse padrão está errado. Existem falhas nesse padrão. E aí é nesse momento que surge a efetiva inovação. Porque existe uma diferença entre inovação e a mera bagunça e desorganização. Você está fazendo uma coisa que você acha que é nova, porque você não conhece o que as outras pessoas estão fazendo, não é inovação. Inovação é você saber o que as outras pessoas estão fazendo e você agregar alguma coisa a isso. Então, essa publicidade ela também é essencial para essa inovação eficiente, essa inovação cumulativa e essa inovação que agrega valor para o funcionamento do mercado como um todo. O segundo tema que eu gostaria de tratar hoje é justamente a transparência
com relação ao resultado dos processos de resolução de disputas aplicadas a contratos de M&A. Isso é absolutamente importante, porque acho que todo mundo que já foi advogado, ou os empresários e empresárias que eventualmente estão nos ouvindo, já devem ter tido a necessidade de entender qual é especificamente a aplicação do direito naquele caso concreto em uma jurisdição específica. E em casos de M&A, no Brasil, por exemplo, é muito difícil você dar essa resposta. Por quê? Porque, como eu já tinha dito em um outro episódio, a maior parte dos contratos de M&A no Brasil, nos últimos 20 anos, tem adotado cláusulas arbitrais. E uma das características do processo arbitral, que o diferencia do processo judicial, é o sigilo. E o sigilo, principalmente em relação à decisão que é tomada naquele caso. E isso é algo que pode ser positivo para as partes envolvidas, mas que talvez tenha um custo para a sociedade como um todo, que é o custo de nós não criarmos uma jurisprudência pública de resolução dessas questões tão complexas que a gente discutiu nessa série especial do PG Talks sobre M&A de forma geral. Então, diante dessa situação, na qual a gente pode perceber que o Brasil não tem uma situação tão adequada do ponto de vista regulatório em relação à transparência, em relação aos contratos e também em relação à transparência dos processos, principalmente arbitrais, ou seja, dos mecanismos de resolução de disputas, acho que a gente poderia se perguntar o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Em relação aos processos arbitrais, a gente tem visto muitas iniciativas, debates em âmbito regulatório, autorregulatório, do que pode ser feito. As propostas têm sido, por exemplo, no sentido de fazer emendas mais detalhadas dentro das cortes arbitrais, né, delas tornarem público não a decisão em si, mas o centro, o âmago da decisão, para que isso possa ser interpretado por advogados, por professores, e a gente consiga então dar essas respostas, né? Qual que é o direito das operações de fusões e aquisições no Brasil. Identificando esses problemas, os coordenadores da M&A Conference of the Americas, do MACA, organizaram um livro que buscava justamente dar um gostinho da importância de você tornar essas questões mais públicas. Então, o que a gente fez? A gente convidou vários pareceristas a tornarem públicos, né, os seus pareceres em casos relevantes nos quais, eventualmente, o seu parecer teve um impacto na decisão tomada por câmaras arbitrais no Brasil. A gente fez um livro que chama Fusões e Aquisições, Pareceres, da editora Almedina, que está à venda, disponível no site da Almedina, www.almedina.com.br, no qual a gente acaba tendo uma ideia mais geral do sentido no qual o direito brasileiro está caminhando na interpretação dos contratos de M&A. Mas se a gente for olhar também em relação à possibilidade de transparência dos contratos de M&A como um todo, eventualmente nesse caso a gente precise de alguma alteração legislativa. Então, por exemplo, no mercado americano, por que esses contratos são tornados públicos? Eles são tornados públicos porque um artigo específico do Securities Act de 1933, o anexo A 2430, tornou essa publicidade obrigatória. Então, o que ele diz? Que todos os contratos que não são realizados no curso normal dos negócios e que tenham um impacto material potencial no próprio preço das ações deve ser tornado público. Então, o que acontece? Se interpreta que quase todos os contratos de M&A, a não ser que eles tenham um valor muito baixo para uma companhia muito grande, eles devem ser tornados públicos. E uma coisa que a gente poderia imaginar é fazer a mesma exigência no Brasil. E com isso a gente conseguiria, eventualmente, não só trazer todos esses benefícios para o mercado de capitais diretamente, mas também para o mercado de M&A como um todo. Fica aí a sugestão. No próximo episódio, nós vamos tratar dos SPACs, que são Special Purpose Acquisition Companies, que são companhias abertas cujo objetivo é único e exclusivamente adquirir outras companhias, ou seja, participar dos mercados de M&A. Por isso, assine o nosso feed para não perder os próximos episódios. Se você gostou do nosso podcast, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, no YouTube,
no Instagram, no Facebook e no LinkedIn e também na sua plataforma de áudio predileta. Basta buscar pelo nome do nosso escritório, PGLO, PGLAW. E se você ficou com alguma dúvida sobre tudo que a gente discutiu hoje, se você gostaria de dar alguma sugestão, por favor, nos mande um e-mail pelo info@pglo.com.br. Nos vemos no próximo episódio.